Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à continuidade dessa série de vídeos que nós estamos falando, estamos compartilhando, estamos aqui meditando juntos sobre por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Já vimos até aqui alguns fundamentos, também batismos, como é que os apóstolos batizaram, como é que Paulo batizou. Vimos também algumas objeções, vimos a necessidade, né, da revelação, a importância da revelação. E agora nós vamos a algumas considerações finais de tudo aquilo que nós tratamos até aqui. Né? Alguns dizem que aceitarão as palavras de Jesus em Mateus 28:19, porém não tem como aceitar as de Pedro em Atos 2, verso 38. Né? Há muitas pessoas que decidem ficar apenas com o mandamento, mas que por não compreenderem, por não terem tido a revelação de que Atos 2, verso 38, de que o apóstolo Pedro, lá em Atos 2, verso 38, estava apenas cumprindo a ordem de Jesus em Mateus 28:19, prefere continuar apenas com Mateus 28:19, batizando e sendo batizado nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, sem invocar o nome. Né? Mas nós poderíamos pensar um pouquinho, né? Já concluindo essa nossa dissertação aqui, aquilo que nós trabalhamos até aqui. Foi Pedro quem falou no dia de Pentecostes ou foi o Espírito Santo? É uma reflexão importante a se fazer, não é? Se nós não vamos seguir o que Pedro trouxe, nós vamos ficar lá com o mandamento, vamos executar o mandamento, mas com os títulos, numa concepção que nós desenvolvemos de que essa é a forma correta. Vamos ignorar o que Pedro disse. Como nós vamos ignorar, nós temos que responder essa questão. Pedro, quando falou com a multidão, lá em Atos 2, verso 38, quem é que falou naquele tempo lá? Foi Pedro ou foi o Espírito Santo? Não foi Pedro falando inspirado pelo Espírito Santo? Ou mesmo cheio do Espírito Santo, Pedro errou e continuou errando depois, na casa de Cornélio e outras passagens que nós já até citamos no decorrer dos vídeos anteriores. Então, cabe a nós respondermos essa questão, mas responder fundamentando na Bíblia, mostrando onde é que os discípulos batizaram usando o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, literalmente, sem identificar. Isso é muito importante. Pedro disse que era o Espírito Santo mandado dos céus. 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 12. Pedro foi um apóstolo e a ele foram dadas as chaves do reino. Mateus 16, 17 e 18. É bom considerar tudo isso. Temos ainda, diante disso, sendo que Jesus disse que deu a ele, né, melhor dizendo, as chaves do reino, nós ainda temos direito, mesmo diante disso, de desacreditá-lo nas suas palavras e de dizer que Pedro errou quando ordenou que aquela multidão fosse batizada em nome do Senhor Jesus Cristo? Estaria Pedro errado? Mateus estaria ali, como nós colocamos anteriormente, e não teria corrigido a Pedro?
porque logo em seguida, na casa de Cornélio, ele batizou a todos ali em nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus foi um omisso? São questões importantes a serem respondidas. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2. Para que lembreis das palavras que primeiramente foi ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante apóstolos. Então nós devemos considerar, como dissemos anteriormente, o batismo, após o batismo, a ordem do batismo dos apóstolos, uma vez que eles terem recebido, que eles receberam o Espírito Santo, houve obras. Então, analise, examine as suas escrituras e veja quais foram as obras desses discípulos após terem sido cheios do Espírito Santo. E se você encontrar alguma contradição nisso, aí isso vai poder te fundamentar de que Pedro errou, de que Paulo errou, de que outros apóstolos erraram. Mas não há contradição nas Escrituras. Se há alguma contradição, é na nossa forma de compreender, mas é a falta de compreensão que vem da falta de revelação. Quantos ali que estavam com Jesus no tempo que ele falava por parábolas não compreenderam mal a Jesus? Poderíamos citar uma série de maus compreendidos, de maus entendidos. Mas há aqueles que chegavam a ele, que ficavam com ele, como já falamos aqui, aos seus discípulos, ele falava de uma forma diferente, ele abria o entendimento deles, e isso fazia com que eles compreendessem. Então, se encontramos alguma contradição na palavra, lembre-se sempre disso. Lembre-se dessas passagens com aqueles que seguiam a Jesus. E quem é que não compreendiam as Escrituras? Quem é que via contradição nas Escrituras? Aqueles que iam embora, ou que ficava com ele, mas não conseguia compreender muito bem, que não eram próximos de Jesus. Mas aqueles que eram próximos de Jesus não via contradição. Por quê? Porque ele abria o entendimento deles. Porque a eles, ele se revelava. Havia revelação. Então veja que, se porventura você encontra alguma contradição na palavra, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é porque, com todo respeito à sua crença, nós podemos dizer isso. Está faltando você se aproximar mais de Jesus. Com todo respeito. Mas está faltando você se aproximar de Jesus como aqueles discípulos se aproximaram e pediram para que ele lhes explicasse, lhes abrisse o entendimento. E quando ele abriu o seu entendimento, houve compreensão, houve revelação, ele se revelou a eles. Não é? Lembre-se da passagem de Jesus lá com os 2 discípulos no caminho de Emaús, caminharam com Jesus, falando com ele, e tristes, abatidos, porque Jesus tinha sido crucificado, tinha sido sepultado, e eles não reconheceram que era com quem eles estavam falando. Mas veja lá nos versículos finais dessa passagem, o que é que aconteceu? Por que eles viram? Por que eles receberam? Eles perceberam que era Jesus? O que é que aconteceu com eles? O que é que aconteceu com o entendimento deles, com os olhos deles, que eles compreenderam que era Jesus? Pense nisso. Então, se você está vendo alguma contradição,
nas palavras que foram ditas pelos santos profetas, no mandamento do Senhor, no cumprimento do mandamento nas Escrituras? O que é que está faltando? Porque aqui somos animados a considerar as palavras dos santos profetas, os mandamentos dos apóstolos. E o batismo que o apóstolo Pedro deixou para nós, ordenou, é que seja em nome do Senhor Jesus Cristo. E o senso comum nos dirá que o livro de Atos é a igreja em ação. O batismo em águas é palavras e ação. É ações de compreensão e ações após a compreensão. Após ser batizado, e aí é quando os pecados são perdoados, a paz que excede todo o entendimento inunda o seu ser, porque uma vez que você seja perdoado, você recebe esse sentimento de perdão em você, e aí você recebe o Espírito Santo. Agora, se há alguma contradição, se você não consegue compreender, não esqueça, lembre-se sempre que foi que aqueles discípulos que não compreendiam, mas queriam compreender, fizeram, se aproximaram mais de Jesus e pediram a Jesus, Jesus, esclarece isso para nós. E Jesus esclareceu a eles as Escrituras, abriu-lhes o entendimento e eles puderam então compreender. O batismo escriturístico, para fazer parte da família de Deus, é em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o mandamento. É assim que se deve batizar. Se isso não ficou claro para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, consulte as Escrituras. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E pode estar certo, fique firme nisso. É fundamento. Você seguindo esse fundamento, dando esse primeiro passo, Deus lhe encherá com o seu Espírito. Isso é promessa. Promessa. Então, a fórmula correta para o batismo em águas tem sido restaurada nesses últimos dias através da mensagem da última hora. E é essa mensagem que nós estamos aqui te trazendo. Essa série foi de fundamentos, para que você compreenda qual é o primeiro passo para que inicie em você essa restauração, esse processo de transformação que te faz concidadão dos céus. Desejo com a minha alma que Deus te ajude a compreender e te ajude a tomar a sua decisão. E Deus te ajude a se aproximar mais dele através da reflexão, através da oração e através do pedido para que ele abra o seu entendimento, para que você seja revelado, seja revelada e então dê esse passo. Peça o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque isso é o cumprimento do mandamento de Jesus em São Mateus, capítulo 28, 19. Desejo que Deus te abençoe, que Deus te ajude a compreender, para que você possa tomar essa decisão e qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Basta clicar ali no link, no botão que está acima do cabeçalho do canal e você pode falar conosco. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Até breve.